Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova rúbrica, O Lado Cru do Negócio. Eu sou a Cláudia Vanessa e é um privilégio ter todos vocês nesta estreia. Nesta rúbrica, vamos explorar a realidade menos romantizada do universo empresarial, desafiando mitos e abordando os aspectos difíceis, mas essenciais. Será um espaço para discutirmos abertamente as dificuldades enfrentadas pelas empresas e como é possível enfrentar esses desafios com estratégias eficazes. Antes de avançarmos, gostaria de partilhar com vocês um pouco mais sobre a Obvious Strategy Lab. A nossa missão é clara: ajudar empresas a desenvolver planos estratégicos robustos e a garantir o crescimento contínuo de forma sustentável. Convidamos todos a ficarem super ligados aos nossos canais de comunicação e a entrarem em contato conosco caso estejam à procura de soluções personalizadas de posicionamento e expansão dos seus negócios, independentemente do tamanho da empresa. Neste episódio inaugural, abordaremos um tema de extrema importância para todos os empresários que buscam um crescimento de forma sustentável e contínuo. A realidade do crescimento empresarial. Porque a maioria das PMEs desistem antes de chegar ao sucesso. E para discutir este tema, temos um convidado super especial. É moçambicano, reside no Brasil e atua em todos os países que fazem parte da CPLP, o Mauro Machado. O Mauro é estrategista digital e fundador da Pilmosa. Já ajudou a transformar mais de 250 projetos digitais de diversos níveis de complexidade e acredita firmemente que não basta ter presença digital, é preciso ser digital. Ele vai, sem dúvida, trazer aspectos valiosos. Vamos então acompanhar a conversa entre a Sheila e o Mauro, que vão abordar o tema central deste episódio. Sheila e Mauro, a tela é toda vossa. Muito obrigada, Cláudia. E agora, Mauro, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio da rúbrica O Lado Cru do Negócio. Estamos muito contentes por teres aceito participar desta jornada e sei que o tema de hoje vai ser extremamente valioso para todos os nossos ouvintes, principalmente com a sua vasta experiência na transformação digital de empresas. Então, para começarmos, gostava que nos falasses um pouquinho mais da Pilmosa, tendo em consideração que a Cláudia já introduzimos aqui quem é o Mauro Machado. Muito obrigado, Cláudia, e Sheila. Quero agradecer, por esse convite e a honra de participar desta rúbrica, e também de abrir com este primeiro episódio. E respondendo direto à sua pergunta, começo por dizer que a Pilmosa ela é uma empresa de soluções digitais. Nós estamos no mercado desde 2016, com o objetivo de ajudar empresas a crescerem pela internet. E isso sempre com uma visão nacional e internacional, porque nós, como estamos no digital, então nós sabemos que nós podemos expandir o horizonte da nossa empresa se nós fizermos um trabalho bem feito. E sempre com um olhar muito claro, que crescer não é uma questão de presença. Então nós temos que ter estratégia online e estrutura tecnológica. E é aí que a Pilmosa começa a fazer o trabalho. Muito interessante, Mauro. E indo já de encontro com o tema do primeiro episódio, nós sabemos que o caminho do crescimento empresarial não é fácil e sabe disto quem já está na estrada, quem já está na corrida. E na tua experiência, ao longo destes anos de existência da Pilmosa, quais foram as situações mais duras, gosto de usar a expressão mais sujas, que encontraste ao trabalhar com empresas que enfrentam dificuldades de crescimento? E refiro-me àquelas verdades não ditas que os empresários não estão dispostos a admitir. Uau, que pergunta. Então, eu acredito que antes de nós falarmos do digital, é preciso entendermos a evolução natural das empresas, nesse caso, que é a evolução natural do mercado e também das tecnologias. Porque se formos olhar para a história, nós hoje já passamos por 5 fases de evolução. Onde nós olhamos para a questão da indústria 1.0, que seriam aqui as empresas, indústria 1.0, que é a máquina e vapor. Então, naquela época em que nós tínhamos que praticamente ali estar a queimar a lenha para poder fazer a empresa funcionar. Depois passamos para a indústria 2.0, em que já tínhamos ali eletricidade e já tínhamos produção em massa. Depois chegamos na era das tecnologias, onde já tínhamos aqui tecnologia de informação, as empresas começaram ali a ter os seus equipamentos e também já a entrar na parte da automação.
E depois temos a indústria 4.0, que é onde já temos o trabalho com Big Data, nesse caso, que é processarmos grandes volumes de dados, a computação em nuvem, internet das coisas e inteligência artificial, né, que ainda estava ali no início. E depois chegamos na 5.0, onde já temos esta integração de humano e máquina. Então, nós já conseguimos ver isto hoje com este rápido crescimento com a inteligência artificial. E hoje estamos a entrar, talvez, numa outra, posso dizer que é um complemento, né, já com este boom da inteligência artificial, onde já conseguimos ter agentes de IA. Por quê? Porque nós estamos a ver que o mercado de trabalho está a transformar-se muito rápido e que existem algumas tarefas repetitivas que uma agência artificial consegue fazer muito melhor que um humano. Então, nós precisamos de entender esta evolução natural. E quando nós olhamos para esta evolução, fica claro que muitas empresas hoje ficaram presas na fase 3.0, que é na parte da tecnologia e automação. Porque muitas empresas já têm tecnologias, ou seja, utilizam computadores, têm ali sistemas, mas só quando nós olhamos para a parte de, hoje, trazendo este tema, né, digitalização, marketing digital, elas não conseguem explorar o verdadeiro potencial da internet. Por quê? Porque boa parte do que acontece no mundo online está no automático. Então, elas ficaram neste meio termo, em que quando estão ali no 3.0, posso dizer que elas estão no 3,5. Então, elas ainda não conseguiram praticamente vir para esta nova etapa, que é o 4.0, para começar a explorar realmente a inteligência artificial. É por isso que muitas empresas ainda não conseguem realmente ter este feedback. E posso também dizer que, embora muitas empresas estejam travadas, algumas ainda conseguem ter sucesso. Porque podemos ver algumas empresas em que falam, olha, mas Mauro, eu não estou no digital, mas mesmo assim ainda consigo ter uma boa fatia de mercado, consigo ter resultados, e o digital ainda não tem assim tanta força na minha empresa. E está tudo bem, só que precisamos de olhar uma questão, qual é a visão de futuro que essa empresa tem? Porque se ela não tem uma visão de futuro em que o futuro cliente dela é um público jovem, então provavelmente ela pode estar com os dias contados. Por quê? Porque o público mais jovem, diferente do conservador, que é o público desta empresa, não vai, às vezes, compactuar, posso assim dizer, ou comprar aquela proposta de valor que está, entre aspas, posso assim dizer, ultrapassada. Não é uma proposta de valor que está digitalizada. Então, nós precisamos de entender esta componente para poder entender que o digital não é moda. Né? Porque o que acontece hoje é que nós olhamos para a internet, olhamos para marketing digital como se fosse moda, né? Sendo que não é. Isso é consequência direta desta evolução. E se eu pudesse também trazer um ponto aqui adicional, é que hoje nós encontramos nas empresas um nível elevado de ignorância digital. Então, é por isso que quando chega a hora de vamos testar aqui novas estratégias ou formas de nós trazermos a nossa empresa para online, para poder explorar oportunidades e vermos realmente como é que a internet pode agregar, nós começamos a ter limitações. Por quê? Porque há um desnível de conhecimento, isso tanto dos donos, também as equipes. Porque se não há um alinhamento em que eu, Mauro, como dono de uma empresa, eu entendo pelo menos o fundamento do digital, na hora de eu contratar, na hora de eu cobrar por resultados, eu vou conseguir conversar, né, com os meus liderados, nesse caso, eu vou conseguir conversar com toda a estrutura ali empresarial para poder entender por que estamos a ter resultados, vamos continuar, e por que não estamos a ter, então como é que podemos recalcular essa rota. Esta jornada também de entender sobre este processo da evolução do mercado me fez tornar um mentor de empresários, porque eu comecei a entender que os empresários também, eles não tinham esta visão estratégica para a internet. Então, toda esta componente, é por isso que quando fizeste esta pergunta, Sheila disse, uau, eu preciso de contextualizar algo aqui que realmente faça sentido para que o dono da empresa, para que o gestor para que também a equipe ali operacional realmente entenda que existem esses níveis, existe este processo de evolução, para que hoje eles reflitam, uau, se hoje nós estamos a ter resultados, por que estamos a ter resultados? Talvez é porque estamos a seguir a evolução natural do mercado. Mas agora, se nós estamos a ter resultados, é porque não estamos a seguir a evolução natural. Então, não sei se eu consegui responder, né, mas acho que ficou aqui o essencial. Adorei esta explicação. Acho que é muito fundamental abordarmos estes tópicos, porque assim trazemos o entendimento que certas práticas não surgem por acaso. Existe
um racional por trás de cada framework que vai surgindo, por cada prática que vai surgindo, e que nós temos que ser capazes de fazer essas leituras e também seguirmos esta evolução natural das indústrias, como o Mauro estava a explicar. E agora, quando falamos, vamos ainda tocar em aspectos que têm a ver com o digital, porque antes de irmos para os tópicos que realmente a Piomosa já está super abalizada, quando falamos de crescimento, a maior parte das micro, pequenas, médias empresas começa a sua jornada cheia de expectativas. Mas o que realmente, o que o Mauro acha que faz com que muitas dessas empresas desistam antes de chegar à meta que haviam traçado anteriormente, antes de alcançar a sua definição de sucesso? Uau, super pergunta. Então, acho que antes de nós falarmos nesse ponto, eu precisaria tocar sobre os 5 níveis de maturidade digital. Porque quando nós olhamos para o marketing digital, uma coisa que eu até, infelizmente, acaba não tendo uma conotação boa de mercado, é que qualquer pessoa que trabalha com internet, que trabalha com marketing digital, é como se ela soubesse tudo e que todo mundo sabe as mesmas coisas. Então, se Mauro fala que faz marketing digital, se a Sheila também fala, então se eu vou e pergunto ao Mauro e pergunto a Sheila, no final do dia é como se soubéssemos as mesmas coisas, sendo que existem níveis. E é isso que eu gostaria de trazer aqui de forma clara. E de forma muito simples, eu arranjei uma forma de categorizar esses níveis, e que o primeiro deles seria as redes sociais. Então, hoje, todo mundo que começa praticamente no digital, começa nas redes, né? E é onde 80% do mercado mais está hoje. Então, posso dizer que a maioria das pessoas hoje ainda está no nível 1. Depois nós temos o nível 2. O nível 2 é a presença com o site. Então, quem já entende que, olha, eu preciso de ter uma presença externa, né? Não posso depender 100% das redes, preciso de ter um lugar onde eu consiga controlar, né, o que está a acontecer, consigo ali trazer conteúdos, onde eu consigo aprofundar, e consigo também ter a atenção do meu potencial cliente ou dos meus clientes. Então, ter um site, isso já coloca no nível 2. Depois passamos para o nível 3. O nível 3 é onde nós já usamos tecnologias por departamento empresarial. Então, nós já conseguimos entender que, olha, ok, além de eu estar nas redes, e além de ter um site, por exemplo, na minha área comercial, eu preciso de ter uma ferramenta que faz a gestão de oportunidades de negócio, de clientes, de potenciais clientes, de quem está ali em negociação. Então, já começo a ter essas tecnologias por cada departamento. Esse é o nível 3. Depois temos o nível 4, onde nós conseguimos fazer já a gestão e integração digital de todos os sistemas. Então, eu tenho a rede, eu tenho o site, eu tenho as minhas tecnologias por departamento, aí no nível 4 eu já consigo interligar e conseguir entender o que é que está a acontecer. Se eu conseguir uma oportunidade que chegou, se eu já estou a conversar com uma pessoa e sei que essa pessoa chegou do Instagram, chegou do site, que ela visitou uma página Y, então eu já consigo voltar e conversar com ela. E o último nível já seria a expansão do negócio para novos modelos de receita. Então, o negócio, ele já sabe, olha, ok, eu estou muito bem posicionado, eu tenho uma boa gestão, mas como é que eu consigo criar novos braços de receita? Como é que através da internet, eu consigo gerar mais receita para o negócio e também, consequentemente, lucratividade, né? Porque se tem uma coisa que a internet também ajuda, é no lucro. Porque nós conseguimos explorar muito bem essas plataformas digitais, só o faturamento não é suficiente. Nós precisamos de lucratividade para o quê? Para que realmente o negócio ele seja muito mais saudável. Então, fazendo esta abertura com estes níveis de maturidade, e dizendo também que muitas empresas hoje ainda estão no nível 1 e 2 e que precisam ir para os próximos níveis, aí eu já consigo trazer, né, esta visão de por que o sucesso acaba sendo limitado. Então, dizer que o desejo de qualquer empresa, ou seja, todo mundo que cria uma empresa hoje quer que a empresa cresça, porque a empresa vai crescer, vai gerar resultados, vai impactar o mercado, vai impactar a sociedade. Só que o que muitos ignoram é que o crescimento exige maturidade. E maturidade requer cultura empresarial, ou seja, como cada um está ali dentro da empresa, como se comporta, como realmente faz ali acontecer e contribui. Estrutural, então entender que existe ali uma construção, entender que cada departamento tem o seu papel, tem a sua função, então que é para realmente fazer com que a empresa cresça. Né? Que um dos parênteses que eu posso fazer aqui sobre o marketing digital é que muitas empresas elas não têm um marketing muito bem estruturado e quando chegam no digital,
realmente não conseguem explorar o potencial. Por quê? Porque pecaram no marketing, ou seja, quer dizer que o marketing em si, que é a parte raiz da empresa, não foi trabalhada como deve ser. Então, aí, o que acontece quando tem projetos como esse, nós damos passos para trás, primeiro para poder trabalhar o marketing, para depois poder fazer com que o digital realmente funcione. Então, e outro ponto é estratégia. Muitas empresas, infelizmente, não investem tempo a pensar nas estratégias. E aí o que acontece? Eles delargam essas estratégias para os profissionais que eles vão contratar. Então, há uma grande importância em entender que existe estratégia de negócios e existem estratégias digitais. E que para um negócio realmente ele poder explorar o verdadeiro potencial da internet, ele precisa de ter estratégias claras do seu próprio modelo de negócio para depois unir as estratégias digitais. Então, é aqui que nós conseguimos entender que muitas empresas, elas acabam perdendo, ou posso dizer assim, alcançando o insucesso. Por quê? Porque elas não são consistentes. Elas não entendem que existe um processo que elas precisam de estar ali a trabalhar e que precisam de, principalmente, se preocupar em adaptar-se ao contexto que nós vivemos hoje, que é um contexto digital. Posso até dizer que até estamos a avançar para um novo contexto, que é o contexto das inteligências artificiais. Mas só que, primeiro, para fazer com que isso aconteça, precisamos de ter este contexto digital muito bem alinhado. Não sei se eu consegui, né, trazer aqui uma visão clara sobre isso. Olá de novo, estão a gostar da conversa? Aproveito para lembrar que se a sua empresa precisa de um plano estratégico sólido para crescer, a Obvious está à disposição. Basta entrar em contato conosco através das nossas linhas de atendimento, independentemente do país em que a sua empresa estiver localizada. Agora, vou deixar a Sheila e o Mauro continuarem com a conversa. Em off, enquanto conversávamos com o Mauro, tem um ponto que ele deixou ficar, que em qualquer época, empresas que crescem com consciência são aquelas que entendem o contexto em que estão inseridas e conseguem se adaptar rapidamente a ele. E hoje, o contexto é digital. Então, e é por este motivo que o Mauro está aqui a fazer alusão ao digital, porque hoje é a tendência que várias empresas têm de seguir. E tem um ponto também que o Mauro comentou, foi falando assim aos poucos, mas também já tínhamos tido esta conversa em off, que o seu futuro cliente, ele pode não comprar online hoje, mas ele pode conhecer a sua empresa no online, ou se precisa, logo nós precisamos de estar preparados para aproveitar o máximo de oportunidades, e no mundo online isso é possível através das estratégias que o Mauro está aqui a falar e dos diferentes níveis de maturidade. Isso. E tem um ponto importante que chegou de mencionar, mas estratégias certas. Pois. Podem se perguntar, mas estratégias certas? Como assim? Né? Porque se nós formos a ver no mercado, temos vários profissionais e cada um tem as suas estratégias. Mas como é que nós podemos chegar neste ponto? De entender, ok, qual é a estratégia certa que eu preciso? Então é aqui que temos que refletir sobre o que eu mencionei antes, sobre os níveis de maturidade digital empresarial. Porque se eu estou nas redes sociais, eu preciso de ter estratégias para as redes sociais. Se eu já tenho um site, então eu vou trabalhar estratégias tanto para redes sociais e para sites. E assim sucessivamente. A cada nível eu preciso de integrar as estratégias, que é para que no final do dia eu tenha um mecanismo digital que eu vou crescer o meu negócio. Então, isso para dizer que quando nós olhamos na perspectiva de estratégia, eu até falo que não existe, como eu posso dizer, estratégia perfeita. O que existe é nós adaptarmos a realidade do negócio, aquilo que eu estava a explicar, a estratégia do negócio, e ver, em função das estratégias digitais, como é que nós conseguimos potencializar mais o resultado, ou seja, aquela estratégia também que o negócio tem. Tem um ponto que o Mauro tocou, em que mencionou que o que muitos ignoram é que crescimento exige maturidade cultural, estrutural e estratégica. Então, e mencionou também que a maioria chega sem estrutura, sem clareza e com expectativas que podem, se calhar, até podemos conotar como irreais. Aliado a este ponto que o Mauro esteve aqui a detalhar, um ponto muito importante é que nós temos visto é que muitas empresas acabam por tentar aplicar soluções rápidas, como novas ferramentas, anúncios pagos, sem um plano estruturado. Conforme a Mara acaba de explicar agora, é muito importante que esteja certa de acordo com o nível em que se encontra. O que é que na prática acontece
quando uma pequena, média, uma micro, pequena ou média empresa simplesmente tenta consertar sintomas ou seguir o que a empresa A está a fazer, ao invés de focar-se nas causas profundas dos seus próprios problemas. Sheila, tá? Essas perguntas. Mas ok. Eu acho que o que temos que olhar é, né, na minha perspectiva em relação ao digital, quando nós olhamos sobre tratar esta situação, o que é que nós precisamos de primeiro olhar? Como é que esta empresa veio para o digital? Porque uma das coisas que eu sempre me preocupo em questionar hoje, quando eu tenho uma conversa com um empreendedor, com um empresário, é perguntar se ele veio para o digital com apoio profissional ou se ele veio sozinho. Ou seja, só criei as minhas redes sociais e já estou no digital. Porque o que acontece é que a maioria de empreendedores, empresas hoje, não tiveram aquilo que eu chamo de ativação digital. Porque quando nós olhamos para a internet de forma profissional, cada uma das plataformas, cada um dos canais, posso trazer aqui, né, as plataformas Meta, né, posso trazer como exemplo, cada uma dessas plataformas tem uma configuração profissional. Só que muitas empresas ainda não passaram por essa configuração profissional. Então, é isto que faz com que, no final do dia, elas não entendam por que às vezes estão a patinar, não estão a conseguir ter resultados, e sendo que precisariam de trabalhar nessa questão. E olhando nessa perspectiva de entender que não é só consertar sintomas, o que acaba acontecendo? Essas empresas entram num ciclo de frustração. E o que faz com que elas não tenham resultados não é o canal em si, é a ausência de um plano. E que entender que este plano não é só postar, que é o que acontece, né, na maioria do mercado, quando nós vamos olhar profissionais, tens aqui um plano de redes sociais, posta assim, posta datas Y, X, Z, e que no final do dia não é isso. A questão é o que falta é um plano de ação digital. Porque, por exemplo, o que eu acabei de mencionar sobre fazer uma ativação profissional, isso faz parte do componente de um plano de ação. Porque o que é um plano de ação? É nós sabermos exatamente o que precisamos de fazer para poder alcançar um pequeno resultado, um determinado objetivo que nós queremos ver alcançar. Então, quando nós chegamos na internet, o erro é que muitos acreditam que quando eu vou para a internet, o que eu preciso é de um plano de marketing digital. Sendo que não. Você primeiro precisa de um plano de ação digital, que é um plano de ação que vai te mostrar o que a sua empresa hoje tem e consegue aproveitar dos recursos atuais para poder realmente explorar o verdadeiro potencial da internet. É por isso que eu sempre toco neste ponto, explorar o verdadeiro potencial. Porque muitas empresas ainda não estão a explorar este potencial. Então, elas estão no digital, sim, mas se elas começarem a entender de forma profunda, se você que é dono, você que é gestor, e você que está dentro de uma equipe, começar a entender que, ok, ou começar a questionar-se, será que nós fizemos ativação profissional? Será que eu, como o gestor aqui deste canal, eu realmente entendo quais são todos os possíveis ferramentas que este canal consegue me proporcionar para que eu consiga trazer os melhores resultados? Então, é isto que você tem que se questionar. Porque a resposta para esta pergunta é tecnologia. Então, nós precisamos de olhar para as redes sociais, precisamos de olhar para a internet como tecnologia. E que a maioria de micro, pequenas e médias empresas acaba não tendo um consultor ou alguém, mesmo que de forma interna, que seja responsável por essa tecnologia. Porque se cada empresa hoje tiver um profissional que é responsável por entender e dominar as tecnologias digitais, nós temos aqui uma chave que vai fazer com que as empresas realmente comecem a colher resultados muito acima da média. É correto dizermos que um bom plano de ação vai reduzir o improviso, vai organizar as prioridades e vai mostrar o que fazer, quando fazer, por que fazer e evitar assim desperdício de tempo e dinheiro. Isso, corretamente. Perfeito. Ficou muito claro pela explicação que o Mauro deu até aqui sobre qual é o custo que as empresas incorrem quando tem uma falta de uma análise estratégica profunda. E como pode hoje um empresário que está no meio do caos do dia a dia perceber que o seu verdadeiro bloqueio está em um nível mais profundo do que ele, na verdade, consegue identificar, como a falta de uma proposta de valor,
ou problemas estruturais internos, porque é muito comum quando lidamos com empresários, estarmos muito apaixonados pelo nosso produto, pelo nosso serviço e não conseguimos fazer estas análises profundas e identificarmos estas lacunas que a empresa, na verdade, hoje tem. Excelente pergunta. Eu posso dizer que, né, fazendo um parênteses aqui sobre como a Pulmosa chegou até aqui. Gosto. Em algum momento, em algum momento, eu sempre, ou seja, quando estamos naquele início de jornada, nós sempre somos apaixonados pelos nossos produtos. Mas o que eu fui entendendo à medida que eu fui empreendendo pela internet é que não existe uma solução pronta e que seja one size fits all, né? Ou seja, que dá para todos. Isso foi uma das coisas que eu entendi que não existe. E foi aí que eu mudei a minha mentalidade de começar a olhar para a internet, de começar a olhar em relação ao crescimento de negócios pela internet. Foi aí que eu comecei a ficar apaixonado por desenvolver soluções. Então, teve casos que já chegaram clientes e que eu tive que desenvolver uma solução, um projeto ali mesmo para poder ajudar a resolver aquela situação. Por quê? Porque eu não sou apologista, né, em relação aos pacotes, porque são justamente os pacotes que limitam os resultados. Se hoje você trabalha com uma empresa que está a prestar um pacote, aquele pacote ele vai funcionar, mas tem data de validade. E que se provavelmente hoje você está insatisfeito, vai dizer, olha, Mauro, até que eu estou trabalhando com uma empresa, temos um bom relacionamento, já estamos há muito tempo, só que o pacote deles já não está a dar resultados. E mesmo assim eu não sei a quem eu vou procurar. Então, eu posso deixar aqui já um primeiro passo, né? Ou seja, quem você deve procurar, talvez seja Obvious. Por quê? Porque a Obvious vai te ajudar, primeiro, a entender o seu momento empresarial, entender o que vocês estão a fazer hoje em termos de diagnóstico. Então, vocês vão ter um diagnóstico honesto em relação ao que vocês precisam fazer. E depois tem a Pulmosa também. Porque a Pulmosa, o que ela vai fazer? O que eu vou fazer? Vou ajudar a trazer de clareza. O que vocês precisam de fazer na internet? E entender também que, às vezes, esse pacote realmente está desatualizado. Às vezes, foi um pacote que foi criado lá antes de 2020 e que vocês estão a utilizar hoje em 2025. E não faz sentido isso. Então, nós estamos a evoluir como mercado. E entender isso vai fazer com que a sua empresa entenda que eu não posso ficar, por exemplo, mais de 3 anos com um mesmo serviço, com uma mesma solução. Que foi algo que eu entendi também em termos de ciclos de transformação da Pulmosa. Porque quando nós começamos lá em 2016, 2019, houve uma mudança. 2019 para até 2021, 2022, houve uma mudança. Que agora estamos a ver que estamos a chegar a 2026, já estamos a ter uma nova mudança. Já estamos a olhar também já agora na perspectiva do que está acontecendo no mercado. Então, isso para dizer que você precisa de entender que se hoje você está com limitações, provavelmente é por causa de uma falta holística, uma visão holística, perdão. Você não está a olhar para o seu negócio como um todo. Então, você não tem dados centralizados, toma decisões no achismo. Eu acho que isso. Então, o meu social media aqui falou que estamos a impactar muitas pessoas, então acho que temos que fazer assado. Não, você precisa realmente ter informações concretas. Outro ponto, falta de padronização de processos. Então, entender que você precisa de ter processos. Então, aqui eu acredito que é um papel que a Sheila está muito bem dentro disso, óbvio, você vai conseguir dar um suporte, né, muito bem nessa parte de processos, e que a Pulmosa trabalha mais só com os processos de digitalização. Então, entender realmente o que você tem que fazer na internet, quais são os processos digitais. Porque um ponto até que seria interessante trazer aqui, antes de fechar com o terceiro motivo, é entender que, a partir do momento que você tem um negócio hoje, ou seja, todas as pessoas, mesmo até eu achava que eu tinha um negócio que era só digital, mas só que à medida que eu fui aumentando a minha maturidade, comecei a entender o mercado, e principalmente as empresas que eu tinha que trazer, ajudar a crescerem pela internet, eu comecei a entender que, Mauro, o teu propósito é ajudar as empresas que estão mais no tradicional a digitalizarem-se, e as empresas que já estão no digital, ou que já têm uma base digital forte, a explorarem cada vez mais. Por quê? Porque existem pontos dos fundamentos dos negócios que ainda não foram trabalhados. E que eu também, como empreendedor, como empresário, existem aspectos que eu ainda estou a aprender. Existem fundamentos que, quando eu vejo que, Mauro, essa estratégia não está a funcionar, mas tu sabes que estás no caminho certo. Então, se eu sei que estou no caminho certo e não está a funcionar, então provavelmente eu estou a negligenciar algum fundamento. Eu estou a negligenciar algum ponto de base. Que é por isso que a Obvious também vai ajudar aí. Porque como ela ajuda nesses pontos de ver o plano, ver a estratégia, ver como é que está o posicionamento. Então,
é neste momento que nós começamos a entender que, ok, não é só vir para o digital, eu também preciso de entender sobre negócios, porque quando eu achava que era só saber sobre negócios digitais, saber sobre tecnologia e internet, eu comecei a ter ali os meus tropeços e disse, opa, Mauro, tens que voltar uns passos para trás e começar a estudar também sobre negócios, porque é isso que vai garantir com que consigas crescer o negócio pela internet, porque existe uma base. E o último ponto, só para fechar, já falei muito aqui, falar que é a falta de escalabilidade, ou seja, é falta de elementos que geram crescimento. Por quê? Uma empresa que utiliza pouca tecnologia, provavelmente ela faz muito mal na massa. E utilizar a internet, utilizar o digital, requer processos automatizados. Então, isso quer dizer que se hoje a sua empresa tem que fazer muito esforço para ter resultado, é porque ela tem muito pouca tecnologia. E que a tecnologia é que vai fazer com que você aumente a sua capacidade sem aumentar os custos. É isso que você precisa de saber hoje e começar a mudar essa mentalidade para aproveitar o verdadeiro potencial da internet. Há um mito que foi desmistificado, então, muitas empresas acharem que o marketing digital é a resposta mágica para todos os problemas. A realidade é completamente diferente. Marketing digital sem um alinhamento estratégico não faz milagres. Estas duas andam de mãos muito bem dadas. Mauro, agora passando um pouco para a parte em que a Pilmosa se destaca. Sabemos que a Pilmosa oferece soluções personalizadas para o crescimento empresarial através da internet, e já deu essa explicação. Quando olha para os demais projetos que já esteve envolvido até aqui, quais os elementos-chave de uma estratégia de crescimento digital que podem realmente ajudar as micro, pequenas e médias empresas a superar barreiras e alcançar o sucesso de forma sustentável? E é correto dizer que a Pilmosa vende presença digital? Quase engasguei. Mas, ok. O que a Pilmosa traz para o mercado hoje é realmente a profissionalização digital. Então, é fazer com que as empresas elas sejam cada vez mais profissionais no ambiente online. E o que nós ajudamos as empresas a fazer? Primeiro, é ajudar a ter clareza. Então, conforme eu cheguei a mencionar antes, conversamos lá sobre o plano de ação. Então, hoje você reconhece, né, já tem a consciência que você não precisa de um plano de marketing digital primeiro, você vai precisar de um plano digital. Então, um plano que vai te mostrar o que você precisa de fazer na internet. Depois que você já tem este plano, você já consegue ou seja, você já consegue avançar para um plano de marketing digital. Então, esta clareza. Depois, métodos. Então, entender que existem métodos digitais, existem formas em que você vai, primeiro, ou seja, o nosso trabalho é traduzir os seus objetivos, o seu posicionamento de negócio e trazer isso para o digital. Então, como é que nós fazemos com que a sua empresa venha para o digital sem perder a essência, sem comprometer aquilo que já foi estabelecido como visão de negócio? Por quê? Porque o digital vai precisar de algumas adaptações. Então, esses métodos são fundamentais. Processos. Então, temos que ter processos muito claros. Dados. Então, quem está na internet hoje e não tem um painel, não tem uma ferramenta que ela consegue acessar e entender, olha, como é que estão as minhas visitas nos meus canais, como é que está ali o meu funil de vendas, né? Como é que está ali o meu comercial, quantas pessoas estão a chegar por dia, quantas pessoas estão a ser atendidas, quantas pessoas estão a avançar, por exemplo, para uma proposta. Então, se você hoje não tem um sistema que consegue responder essas perguntas, então provavelmente o seu digital hoje está ainda no nível amador. Você ainda não está no profissional. Por quê? Porque o seu negócio precisa de ter isso, porque no digital nós impactamos muitas pessoas, mas infelizmente nem todas essas pessoas estão prontas para comprar. Então existe um processo ali para nós podermos entender, ok, quem está pronto vamos levar para aquilo e quem não está, vamos levar para um outro ambiente onde essa pessoa vai se preparar até transformar-se em cliente. E o ponto mais importante de todos, que eu cheguei a mencionar aqui só de forma leve, né, que é a consistência. Então, precisamos ser consistentes. Né? Nós ouvimos essa questão de, não sei se você já foi impactado por profissionais em que prometem resultados X em tempo X e etc. Então, isso isso é uma das coisas que, infelizmente, vai de acordo da realidade para negócio.
Por quê? O erro mais comum que nós vemos hoje na internet é simplesmente copiar o que os outros fazem. Só que é aqui onde está a beleza do digital, onde eu gosto realmente de trabalhar nos níveis mais elevados do digital. Por quê? Porque quando eu estou no nível 1, estou no nível 1 para o 2, eu consigo copiar. Por quê? Porque eu vejo, a pessoa postou sobre assunto X, eu também vou postar. A pessoa fez não sei o quê, eu também vou fazer. Mas só que quando chegamos no nível 2 para 3, 4, então os níveis mais elevados já são níveis de bastidores. Ou seja, quem está ali por detrás dos panos realmente a fazer tudo acontecer. E isso dificilmente você vai conseguir copiar. Porque você não consegue entender quais ferramentas o Mauro está a usar. Eu até posso apresentar, falar, olha, hoje a Pilmosa, só para ter ideias, que são mais de 15 ferramentas que eu tenho que fazer gestão dessas 15 ferramentas. Porém, eu posso apresentar e falar, olha, essas são as 15 ferramentas que a Pilmosa utiliza. Mas como utilizar e como integrar já é outra história. Então, é aqui onde nós caímos neste ponto de copiar. Então, não é só copiar. Você precisa de entender realmente o processo, e é aqui que quando você realmente tem um profissional de tecnologia, e que não é só ter um profissional de tecnologia, é um profissional que entende de tecnologia e negócios. É aqui que está o diferencial. Então, profissionais de tecnologia e negócios, ou se você é um profissional de tecnologia, comece a estudar sobre negócios, porque há uma grande demanda, há uma lacuna de mercado para esta profissão. Quer entender TI, ok, ou seja, perdão, eu entendo já de tecnologias, mas agora, eu aplicar isso para negócios, entender o modelo de negócio, entender quais tecnologias precisam, quais tecnologias precisam ser implementadas. Então, hoje, eu sou responsável por criar esta fundação invisível que sustenta o crescimento dessas empresas. E que eu sei que no mercado ainda existem poucos profissionais que fazem este trabalho. Então, quando nós olhamos para a perspectiva de vamos fazer tráfego pago, eu até tive uma conversa recente com um empreendedor que disse, irmão, ainda bem, não és mais um profissional que está a oferecer tráfego pago. Quando eu comecei a explicar tudo isso que nós estamos aqui a conversar hoje, ele realmente entendeu, irmão, era disso mesmo que estava à procura. Mas só que nem ele sabia disso. Por quê? Porque tráfego pago, anúncio nas redes sociais, é a cereja do bolo. O trabalho precisa de ser feito. Foi isso que eu acabei de mencionar agora. Então, para responder, Sheila, nós não vendemos presença digital. Força de milhões. E para as empresas que ainda estão a tentar entender como devem estruturar as suas operações digitais, de forma breve, quais seriam os primeiros passos essenciais para garantir que estão a construir uma base sólida e não apenas a fazer mudanças superficiais? Yes, pergunta de milhões mesmo. Então, vamos lá, um caminho prático. Primeiro é um diagnóstico honesto. Porque até já esqueci de mencionar isto, que se formos a tratar de diagnóstico empresarial, ou seja, olhar para a empresa, a Óbvias pode fazer isso, a Sheila, especialista nisso, então vai ajudar muito a trazer esta clareza de que, olha, talvez estás com a equipe reduzida, tens que ter mais pessoas, né? Porque, por exemplo, existem estratégias digitais que só pelo fato de não ter as pessoas certas, a estratégia já falha. E isso muitas pessoas não sabem, né? Muitas empresas não sabem. Então, às vezes, aventuram a fazer uma estratégia que precisa de pessoas, precisa de certas habilidades. Então, fazendo esse diagnóstico honesto, isso já vai ajudar muito. Tanto que o diagnóstico da Pilmosa acabou elevando e acaba complementando um pouco daquilo que a OBS faz. Por quê? Porque quando nós começamos a entender que, Mauro, não é só trazer as empresas para o digital, não é só fazer marketing digital. Se tu não entenderes exatamente como é que essa empresa está, dependendo do nível que essa empresa, ou seja, nível de amadorismo, posso assim dizer, que ela está, aí vai ter que mandar ela, para, por exemplo, para conversar primeiro com a Sheila, com óbvios. Por quê? Porque é um trabalho que tu não vais conseguir fazer de forma assertiva e também em tempo útil. Por quê? Porque quando a empresa procura por Moza, ela já quer, olha, Mauro, eu quero resultados para ontem, eu preciso de ter esse resultado porque eu preciso de alcançar esses objetivos e metas. Só que existe uma curva de tempo, né? Ou seja, temos ali uma curva também de aprendizado que precisa de ser implementada na empresa. Então, se essa empresa ela já tem alguns desafios tradicionais, quando formos a trazer um ambiente digital, isso vai fazer com que as coisas atrasem, né? Então, é por isso que isso conecta com o ponto 2, que é ter objetivos claros, né? Então, saber onde quer chegar e quando isso está alinhado à realidade da empresa. Então, é aqui quando eu começo a dizer, olha, ok, se eu entendo que essa empresa não tem objetivos claros, vamos dar passos para trás.
Por quê? É aqui onde eu começo a trazer um fato muito importante, que é o histórico. Ok, queres alcançar esses resultados, mas qual é o histórico que tu consegues me comprovar que, ok, já fizeste antes? Ou se tens um estudo, por exemplo, que mostra que, olha, empresas do meu segmento, eles conseguem ter esse tipo de resultados. Porque, infelizmente, eu já caí, né, em furadas, posso assim dizer, de aceitar um projeto que a empresa simplesmente tinha ali objetivos e metas que eram surreais. E eu, como profissional, eu também preciso de ter a capacidade de entender que, olha, ok, eu sei que esses são os objetivos, mas só que precisamos de ter uma visão aqui realista de como é que nós precisamos de fazer, o que é que nós precisamos fazer para alcançar, e principalmente se a empresa também tem os recursos necessários para alcançar. Porque é aqui que os diagnósticos realmente começam a fazer sentido. É aqui que a Óbvias entra e vê, olha, eu tenho o objetivo de faturar Y, mas só que para eu poder faturar Y, hoje, se eu não tenho as tecnologias certas, pode ser que eu fature 50% a menos. Porque eu vou ter que fazer muita força braçal, que às vezes vou ter que contratar muito mais pessoas, que isso vai afetar tanto no faturamento, tanto na receita, tanto como na lucratividade. Então, entender este processo, isso faz toda a diferença. É por isso que conectamos também com a organização mínima de cada um dos departamentos. Então, cada departamento precisa ter uma organização mínima. Quais são as estratégias desse departamento? Quem é o responsável? Quais são os processos? O que realmente estamos a trabalhar? Quais são os resultados que este departamento traz para poder conectar com o outro? E aqui eu posso fazer um parênteses que da famosa, posso dizer, disputa entre marketing e vendas. Que o marketing faz todo o processo, traz as pessoas, aí depois chega na hora de vender, os vendedores não conseguem vender. Aí depois começam a ocupar o marketing. Ah, porque vocês e tal, e tal. Nós sempre, né, ou seja, isto é um clichê, posso assim dizer, de mercado, que há uma disputa entre estas áreas, sendo que hoje, por causa do digital, essas áreas devem trabalhar em equipe, né, em concordância. Né? Então, eles têm que trabalhar juntos para poder entender, ok, trouxemos as pessoas, mas não conseguimos vender, então, ok, será que foi apresentado o produto errado? Ou será que na hora de comunicar aconteceu alguma coisa ali que fez com que viessem pessoas que dessem para um outro produto e aí o vendedor não soube guiar esse processo para poder mostrar essa solução? Então, é aqui que nós temos que trabalhar. Então, trazendo dois pontos também que vão ajudar aqui a complementar, que é o plano estratégico realista, que vai respeitar de onde é que a empresa sai, né? Porque nós temos aqui aquele ponto que eu esqueci de mencionar, que é a curva de aprendizado, a curva também de crescimento, nós vamos olhar que toda empresa tem um ponto A. Então, onde é que eu estou hoje? Ok, eu estou neste ponto e tenho o meu ponto B. Agora, o tempo e o esforço que você vai ter que fazer para poder chegar nesse ponto B vai determinar o seu ponto A. É por isso que tem empresas, e eu comecei a fazer também estudos sobre isso, para poder entender por que tem empresas que começam a trabalhar hoje com uma empresa, vamos supor, com um profissional, e 3 meses depois já começam a ter resultados astronômicos. Aí eu comecei a entender que, na verdade, o ponto A dessas empresas era um ponto que tinham muito mais cultura digital, tinham mais cultura empresarial, tinham mais cultura estratégica, enquanto que outras empresas não tinham nada disso. Então, há uma grande necessidade de entender, será que eu estou realmente preparado para poder ter estes resultados? Porque esta preparação é aqui que muitos depois se frustram. Por quê? Porque vendem, ou seja, o mercado vende esta facilidade de que é só vir para o digital, que é só, às vezes, contratar um profissional Y, sendo que existem pré-requisitos. É por isso que hoje existe um ponto, quando nós olhamos para aquilo que são planos, que eu cheguei de mencionar, que nós temos o plano de ação, temos plano de marketing digital, temos plano estratégico, aí depois pode, ok, mas Mauro, eu preciso de todos esses planos. Então, acredito que a Sheila, óbvio, vão responder isso, né? Por que é necessário realmente, né, ter um plano, principalmente também por departamento, né? Porque cada departamento tem que trazer um resultado. O plano de departamento, a Sheila pode comentar até só para eu descansar um pouco aqui a minha fala. Porque cada departamento, né, é importante que cada departamento tenha um plano. Tem mesmo o plano de toda a empresa como um todo, e é muito importante também, sim, que cada pilar do negócio tenha um plano específico e que estes planos falem uns com os outros, para evitar também silos e garantir que cada departamento não vai atrás de objetivos completamente desfasados da meta total da empresa. Mauro, Isso. uma pergunta um pouco óbvia, associada ao ponto Ok. que eu queria explicar, mas que eu acho que é importante fazer. Para quem tem
refiro-me refiro-me a uma empresa, neste caso, para uma micro, pequena e média empresa que tem como público-alvo segmento de clientes em que estes clientes ou potenciais clientes não são ligados a smartphones, internet, ou seja, é um público que não é ligado à componente digital ou não é ligado a nenhum enabler que os possa facilitar entrar no mundo digital. Faz sentido para esta empresa continuar a investir no marketing digital? Ou no âmbito, ou faz sentido para esta empresa continuar a investir na transformação digital como um todo? Sim, porque eu acredito que isto conecta-se com o que nós chegamos de mencionar antes. Existem hoje empresas conservadoras, sim, mas só que precisamos de entender que já não há como voltar para trás. Os smartphones estão aí, por mais que demore, né, ou seja, leve tempo, mas mais cedo ou mais tarde, todos vamos estar conectados. A verdade é essa. Ou seja, eu acredito que daqui para o que vai acontecer daqui para frente é que as pessoas vão ter uma opção de escolha em estar conectados e também estar desconectados. Ou seja, todos nós vamos estar conectados, mas só que vai ter pessoas que vão apertar um botão do off em algum momento, falar, olha, agora eu estou realmente off. Eu vou me isolar, né? Posso falar aqui modo caverna, né? E a pessoa realmente ela vai se isolar. Mas o que eu vejo que está a acontecer hoje é que em algum momento ou seja, em algum momento a empresa, ela não, por mais que ela fale que, olha, não é prioridade para mim, mas em algum momento, se ela negligenciar isso, ela depois vai ter desejado ter começado antes. Porque vai ser muito mais caro. Vai ser muito mais caro. Frente. Vai ser muito mais caro realmente ela começar a fazer esse processo de transformação, sendo que, e não muito mais caro no sentido de às vezes de tecnologia, de ferramentas, mas sim por causa do que ela deixou de fazer. Ou seja, ela vai empilhar muitos processos. É por isso que muitas empresas hoje, quando chegam para mim, falam, Mauro, nossa, mas marketing digital é caro, ou achei muito caro. A minha resposta é, o que fizeste para a tua empresa depois do que aconteceu em 2020? Começaste a trazer novos processos, começaste a trazer novas tecnologias, começaste a pensar em novas formas de como fazer a tua empresa crescer? Porque se não fizeste nada, já estamos hoje em 2025. Então, deixaste 5 anos de trabalho que agora queres fazer em 3 meses, em 6 meses. Então, é isto que o empreendedor, isso aqui é direto para quem é líder de empresa, para quem é dono, para quem é gestor, é uma reflexão que tem que ser feita. Se eu fiquei parado, fiquei na minha zona de conforto, olha, aqui eu estou bem, é só esta ferramenta, acabou, é só esta estratégia, né, está tudo bem, mas quando vem um pequeno abalo de mercado, as coisas já começam a desestabilizar-se. E aí depois, quando paramos para a consciência para entender, olha, para eu poder continuar agora com a minha empresa aberta, o que eu preciso? Precisa de digitalizar. E quando é que foi o melhor momento para digitalizar? Foi em 2020. Já se passaram 5 anos e agora, ou seja, o que você vai estar a pagar é o preço por não ter feito isso no momento certo. Pelo atraso. Ok? Então... Muito obrigada. Ficou muito bem claro. E para concluirmos, Mauro, essa nossa conversa, que conselho darias a todos os empresários que estão a enfrentar dificuldades neste momento e que talvez ainda não perceberam as causas reais dos seus bloqueios? Ou pior, ainda nem conseguiram chegar no ponto de entenderem que tem algum bloqueio, porque aparentemente tudo está a correr bem. E como podem eles começar a mudar essa situação? Em breves palavras. Ok, talvez começar por dizer, né, conectar, apareceu uma ideia aqui, um conceito, que em relação ao que estávamos a falar antes, que muitos empresários hoje, gestores, se o trabalho que está a ser feito hoje, ele às vezes está limitado, ou não está a gerar os resultados que gostariam que realmente acontecessem para a realidade da empresa, é porque alguma coisa está a ser ignorada, alguma coisa está a falhar, ou está a ser negligenciado. Então, esta é uma reflexão que eu queria trazer, né, antes disso. E comentar que o quê? É aqui quando nós temos que fazer o trabalho de dar uns passos para trás. Né? Então, o meu primeiro conselho seria esse. Então, dar passos para trás, né, que é um conceito que eu gosto aqui, que é até em inglês, que é go back to the drawing board, que é fazer o quê? Ir pivotar, né? Ou seja, eu preciso dar passos para trás, entender que antes de eu
às vezes, ficar estressado com a minha equipe, né? Começar a falar com eles, olha, vocês têm que trazer mais resultados. Eu preciso primeiro entender, olha, eu estou a ser um bom líder. Eu estou atualizado como líder. Porque hoje os líderes precisam começar a ter habilidades digitais. Então, dono, gestor, hoje você tem habilidades digitais. Você não precisa de entender como tudo funciona, mas pelo menos entender os fundamentos. Então, se você consegue hoje garantir que, olha, realmente eu tenho habilidades digitais, eu já consigo começar a trazer conceitos que vão facilitar o meu trabalho e também vão permitir que eu me comunique melhor com a minha equipe. A questão aqui é sair do amadorismo, né? Então, o meu conselho principal é esse. Mas talvez pergunte, ok, Mauro, o que é ser amador? Ser amador é praticamente você utilizar todos os canais digitais, continuar o seu negócio sem entender que você precisa de se atualizar. Então, da mesma forma que nós olhamos para, vamos falar de aplicativos. O aplicativo, se você for ver o aplicativo, ele precisa de atualização para ele funcionar bem. Da mesma forma que nós, como pessoas, para nos mantermos relevantes no mercado como profissionais, para nossas empresas se manterem competitivas, nós também precisamos de nos atualizar. Então, eu posso responder e dizer que quando eu falo de amadorismo, não só digital, mas também empresarial, é isso. São empresas que não se atualizam. São empresas que, no final do dia, não investem em o quê? Em capacitação. Não investem tempo, às vezes, que seria só estudar. Porque hoje nós temos aqui uma biblioteca gigante, que é a internet, que temos lá muita informação. E uma coisa que também eu posso até trazer aqui, que por causa da inteligência artificial, isso também já não é desculpa. Porque hoje a inteligência artificial, ela traz respostas de coisas que nós nem saberíamos, às vezes, que teríamos que aplicar nas nossas empresas. Tanto que tem alguns pontos que hoje, de tanto eu explorar a inteligência artificial, eu comecei a sair de alguns pontos a nível de gestão empresarial que eu ainda estava no nível amador. Por quê? Porque elas podem estar... Você pode dizer, mas ok, Mauro, então assim você é um profissional, né? Você não é amador em nada. Não, eu também, em alguns pontos, eu sou amador, né? Ou seja, eu ainda estou a aprender. E aprendo a cada projeto, aprendo a cada trabalho, aprendo com parceiros como a Sheila, como a Óbvias, que trazem desafios, fazem essas perguntas, esses questionamentos. Por quê? Porque é isso. Ser amador é uma pessoa que praticamente não se atualiza. Eu posso assim dizer isso. Então, que este é um conselho que, se você, como dono de empresa, como gestor e também como colaborador, entender que se passa muito tempo que você realmente se atualizou sobre a sua área, né? Já passam mais de 3 meses, mais de 6 meses é até muito, né? Já passa mais de 6 meses que você lê um artigo, né? Viu alguma coisa por aí na internet para garantir que você faça cada vez melhor o seu trabalho, então você está se permitindo ser um amador. Obrigada, Mauro. E ficou aqui muito bem patente a importância de procurar um apoio profissional para que possa dar um passo mais estratégico. Muito obrigada, Mauro, por teres aceito mais uma vez fazer parte da jornada da Óbvios e por esta conversa tão rica e cheia de valor. Certamente que os teus insights e a visão que vens partilhando conosco vão ajudar muitos empresários a entender a importância da transformação digital, do marketing digital, no percurso do seu crescimento. E eu só gostava de lembrar a todos que há, sim, uma grande diferença entre a transformação digital e o marketing digital. E para os dois pontos, a Pilmosa também está aqui para poder dar algum apoio. Cláudia, agora é contigo. Muito obrigada, Mauro e Sheila. E assim, desta forma, chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Parabéns a todos que nos acompanharam até aqui. Tenho a certeza que este tema trouxe insights valiosos. Agora, se procura crescer e superar obstáculos do seu negócio, não perca mais tempo. Entre em contato conosco hoje mesmo. A nossa equipa está pronta para trabalhar consigo e garantir que o seu crescimento consciente seja uma realidade. Até o próximo episódio do Lado Cru do Negócio. Fiquem bem e até a próxima.